Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início, né, à revisão aí da nossa atividade proposta para os módulos da aula 1 e aula 2, né, que são os módulos que tratam sobre a introdução ao assunto de segurança da informação e também a aula 2 que fala sobre códigos maliciosos. Ok? Então essa atividade foi enviada, né, para os polos. E a ideia era que com essa atividade fosse possível fazer uma revisão aí do conteúdo, que serve como preparatório, né, para vocês fazerem as atividades avaliativas. Também salientando que dentro desses módulos foi disponibilizado um fórum para que vocês possam postar as dúvidas que vocês têm com relação a esses conteúdos. Então, conforme vocês vão tendo algumas dúvidas, vocês podem ir postando, né, essas dúvidas dentro desses fóruns, para que dessa forma a gente possa auxiliar vocês a resolver essas dúvidas. Então, o objetivo desses dois videozinhos que a gente está disponibilizando para vocês agora é justamente comentar as questões, né, dessa atividade presencial que foi enviada para os polos, para que a gente possa então resolver essas dúvidas que vocês possam ter com relação a essas questões. Provavelmente a gente vai dividir em dois vídeos, né, justamente para não ficar muito extenso, e assim vocês, conforme vocês têm condições, vocês vão assistindo. Ok? Então vamos lá. A primeira questão na atividade dizia o seguinte: em uma comunicação de dados, as informações estão sendo interceptadas e acessadas por uma pessoa não autorizada. Neste caso, qual ou quais, né, princípios de segurança da informação estão sendo violados? Bom, primeiro, nessa questão aqui, a gente tem que observar o seguinte, ó. Nesse caso, as informações elas estão sendo interceptadas e acessadas por uma pessoa não autorizada. Tá? Essas aqui são as questões chaves dessa pergunta. Tá? Então, o que a gente precisa saber? A gente tem que saber, né, dentro daqueles três princípios de segurança da informação, qual delas estão sendo violadas. Tá? Então, aqui nós temos a resposta. Neste caso, temos uma pessoa não autorizada tendo acesso e conseguindo acessar as informações de forma não autorizada. Então, o primeiro princípio que está sendo violado é o princípio da confidencialidade. Por quê? Se uma informação, né, está sendo acessada por uma pessoa não autorizada, essa informação, então, ela não é mais confidencial. Né? Se são informações em que as pessoas não autorizadas não devem ter acesso, então essa informação ela passa a não ser mais confidencial. Tá? A outra questão é a questão da integridade. Né? Se a pessoa não autorizada tem acesso a uma informação que ela não deveria ter acesso, a gente não pode mais garantir a integridade dessa informação. Ou seja, quem me garante que essa pessoa não autorizada esteja modificando essas informações sem essa autorização? Tá? Então, nesse caso aqui, os dois princípios que estão sendo violados é justamente o princípio da confidencialidade e o princípio da integridade. Bom, questão 2. Quando não conseguimos garantir que uma informação não foi alterada por um terceiro não autorizado, qual o princípio da segurança da informação não está sendo garantido? Aqui nesse caso, né, a palavra-chave dessa questão é a palavra alterada. Né? Ou seja, quando não podemos garantir que uma informação não foi alterada por uma pessoa que não tem autorização, nós dizemos que o princípio que foi quebrado é o princípio da integridade. Ou seja, da mesma forma como a questão anterior, né, quando não podemos garantir que uma informação não possa ter sido alterada de forma indevida, não podemos garantir, então, o princípio da integridade. Questão 3. Em uma empresa, os diretores estão reunidos com os novos acionistas para fechar um grande negócio. Porém, na hora de acessar os dados da empresa, não conseguiram acesso devido a um problema na rede de dados. Neste caso, qual o princípio da segurança da informação está sendo violado? Aqui também, ó, a parte principal da questão é essa aqui, ó.
porém, na hora de acessar os dados da empresa, não conseguiram acesso. Tá? Ou seja, o princípio da segurança da informação que está sendo violado nesse caso é o princípio da disponibilidade. Ou seja, esse princípio diz o seguinte, né, que toda informação ela deve estar disponível sempre no momento ou na hora que seja necessário. Né? Então, a resposta aqui diz o seguinte, ó, muitas vezes, pior que pessoas não autorizadas tenham acesso às informações, é necessitar que das informações e não tê-las disponíveis, por diversos motivos. Nesse caso aqui, né, nesse contexto, devido a um problema na rede de dados, as informações não estão disponíveis para quem necessita. Portanto, está sendo violado o princípio da disponibilidade. Bom, a questão 4 ela é uma questão que envolve vários conceitos, né, de segurança da informação. Tá? Aqui nessa questão, nós temos um caso, né, um caso fictício, que envolve, então, esses vários conceitos, né, e o objetivo dessa questão é que, dentro desse contexto, vocês consigam identificar, né, quem são os principais ativos, quem são as vulnerabilidades, quais são as ameaças, né, ou a ameaça dessa questão, qual é o impacto que está sendo gerado aqui, qual é o incidente de segurança em questão e quais são as medidas que foram adotadas. Então, dentro dessa questão 4, vocês teriam que identificar, então, quem são esses conceitos aí. Então, vamos lá. A questão diz o seguinte, o Departamento de Tecnologia da Informação de uma empresa de vendas online, né, detectou que seus servidores de banco de dados e de transações financeiras foram comprometidos por um vírus de computador, devido ao sistema operacional não estar com as atualizações de segurança instaladas. Diante disso, o site de vendas da empresa ficou fora do ar por 3 dias consecutivos, causando perdas em vendas de aproximadamente R$500 mil. A empresa adotou por utilizar um sistema de firewall e uma política de atualização de software diário para não correr mais estes riscos. Com base nas informações acima, preencha os dados abaixo dizendo quem são. Tá? Então, aqui vocês têm que preencher quem são ou quem é os ativos em questão aqui, né, dessa pergunta. Quem são as vulnerabilidades, as ameaças, os impactos, o incidente de segurança e as medidas de segurança. Então, vamos lá. Primeiro, obviamente que para vocês poderem responder essas questões, vocês teriam que saber, né, os conceitos, o que é o conceito de ativo, o que é o conceito de vulnerabilidade, ameaça, impacto e assim por diante. Tá? Então, ativo é tudo aquilo que tem valor para a organização ou tudo aquilo que serve como suporte, né? No caso aqui, como ativos de informação, é tudo aquilo que serve como suporte para que as informações possam ser processadas, manipuladas e transmitidas. Tá? Então, nesse contexto aqui, os ativos, né, são os nossos servidores de banco de dados e transações financeiras, né, porque eles são responsáveis por armazenar e processar as informações. Né, sem eles, a gente não teria possibilidade de fazer isso. O nosso próprio sistema operacional do servidor também é um ativo, porque sem o sistema operacional nós não conseguimos fazer funcionar nem o banco de dados e nem o servidor de transações financeiras. Né? Então, ele depende do sistema operacional para funcionar. O próprio nosso site de vendas também é um ativo, né? Porque é através dele que a minha empresa faz as vendas, né? É através dele que a minha empresa gera lucro. Né? Se eu não tiver o meu site de vendas, eu não tenho como fazer as minhas vendas. Tá? Então, o site ele é, né, considerado também um ativo. Depois, os sistemas de firewall, né, que no caso aqui nos provê a segurança necessária para a nossa rede, também é um ativo. Né? A própria política, né, de atualização de software, ou seja, a minha empresa desenvolveu uma política, né, uma forma de fazer uma atualização dos meus sistemas, dos meus softwares. Né? Essa própria política também é considerada um ativo, ou seja, no momento que a empresa define uma metodologia, que a empresa define um processo de segurança,
esse próprio processo, essa documentação, né, também é considerada um ativo. Tá? Então, dentro desse contexto, dentro dessa questão, os principais ativos que nós podemos citar, né, poderíamos citar, são esses aqui. Bom, depois nós temos quais seriam as vulnerabilidades, né? Primeiro, conceito de vulnerabilidade, né? São os pontos fracos do nosso sistema. Então, dentro da nossa questão aqui, ó, a primeira vulnerabilidade, ou a principal vulnerabilidade, que fez com que justamente os servidores fossem comprometidos por um vírus, era que o sistema operacional não estava com as atualizações de segurança instaladas. Essa é a vulnerabilidade identificada, né? Ou seja, os meus servidores estavam com falhas de segurança e essas falhas de segurança não foram corrigidas com essas atualizações. Com isso, né, permitiu com que o vírus explorasse essas falhas e se instalasse no computador. Tá? Depois nós temos a ameaça. A principal ameaça identificada aqui dentro da minha questão é o vírus do computador. Esse agente, que é uma ameaça, sempre importante lembrar, né, que a ameaça é um agente externo, ou seja, é uma coisa que está fora da empresa, fora dos meus alcances e que causa algum dano, né, para os meus computadores. Então, nesse caso aqui, o agente externo que causou esse dano, que causou todo esse problema, foi um vírus de computador. Então, o vírus de computador é a nossa principal ameaça dentro dessa questão aqui. Depois, o impacto. Tá? O impacto é tudo aquilo que é consequência, né, daquele comprometimento dos servidores por um vírus de computador. Qual que foi o meu impacto aqui? Meu impacto é que a minha empresa, né, perdeu aproximadamente R$500 mil em vendas, justamente por ter ficado 3 dias com o site fora do ar, sem poder vender nenhum produto. Então, esse foi o impacto gerado por esse incidente de segurança, que é o nosso próximo item, né? Qual que seria o incidente de segurança? O site de vendas da empresa ficaram fora do ar por 3 dias consecutivos, né? O incidente é o evento que foi gerado, né? Esse evento ele gerou um impacto que foram as perdas, né? Então, o incidente de segurança é justamente o site de vendas da empresa ter ficado fora do ar por 3 dias consecutivos. Tá? E as medidas de segurança são a utilização, né, ou a implementação dos sistemas de firewall, né, que permitem com que a minha rede fique protegida. E também, né, uma política de atualização diária para que não se corra mais esses riscos. Então, aqui, na verdade, nós temos 2 medidas de segurança que foram implementadas, né? A utilização do firewall e a criação, né, de uma política de atualização constante dos softwares da minha empresa. Ok, passamos então para a questão 5. Ok, então, passamos para a questão 5. O que são riscos em segurança da informação? Qual a influência das ameaças e das vulnerabilidades no risco? Bom, riscos são a probabilidade de uma ameaça se concretizar, provocando danos aos ativos de informação. Quanto maior for bom, aqui, primeiramente, nós temos o conceito, né? O que é risco, né? Risco é a probabilidade de uma ameaça se concretizar, provocando danos aos ativos da informação. Ou seja, qual é o risco de um vírus infectar o meu computador, por exemplo? Qual é a probabilidade de um hacker invadir o meu sistema e roubar as minhas informações? Isso é o risco, né? Da mesma forma como, por exemplo, se a gente for comparar a nossa casa, né? Qual é a probabilidade de um ladrão entrar dentro da minha casa e roubar as minhas coisas? Isso é o risco, tá? Qual é a influência das ameaças e das vulnerabilidades no risco? Bom, a influência é o seguinte: quanto mais ameaças nós tivermos, maior será a probabilidade de alguma coisa acontecer, né? Voltando ao exemplo da nossa casa, quanto mais ladrões,
né, nós tivermos na rua, maior a probabilidade de a minha casa ser arrombada. Tá? Ou seja, a influência das ameaças é essa. Quanto mais ameaças nós tivermos, maior a probabilidade de alguma coisa errada acontecer. Tá? E a influência das vulnerabilidades no risco me diz o seguinte: quanto mais falhas eu tiver no meu sistema, né, maior será a chance de uma ameaça explorar uma falha dessas aí e realizar um dano ao meu sistema. Ou seja, no exemplo da nossa casa, se eu não tiver uma tranca, se eu não tiver um alarme, se eu não tiver uma cerca, um muro, a probabilidade de alguém entrar na minha casa é muito maior do que se eu tivesse uma cerca elétrica, do que se eu tivesse um sistema de monitoramento, se eu tiver as minhas janelas bem protegidas, né? Ou seja, quanto menos falhas eu tiver, maior será a minha segurança e menor será a probabilidade, ou menor será o risco de algum ladrão entrar na minha casa e roubar as minhas coisas. Então, basicamente, a relação, né, das ameaças e das vulnerabilidades em cima do risco é essa aí. Ok? Questão 6. O que você entende por medidas de segurança? Dê 2 exemplos de medidas de segurança. Bom, as medidas de segurança, né, então, na verdade, mostrando a resposta aqui, são ações que minimizam a existência de riscos e os custos dos impactos, através da redução e eliminação de vulnerabilidades e ameaças. Tá? Então, na verdade, medidas de segurança, o principal objetivo das medidas de segurança é essa aqui, ó, eliminação de vulnerabilidades. Na verdade, tem um pequeno erro aqui, né? Inclusive, eu vou fazer uma observação aqui, que aqui, ó, medidas de segurança não reduz as ameaças, tá, pessoal? Eu faço essa correção aqui, né? Depois que eu revisei a resposta, eu verifiquei que medidas de segurança não diminuem as ameaças. Da mesma forma, por exemplo, eu não tenho como eliminar todos os ladrões que existem, tá? Porém, eu tenho como tornar a minha casa mais segura, colocando, né, cerca elétrica, sistema de monitoramento, protegendo as minhas janelas, as minhas portas, colocando um cachorro, fazendo um muro mais alto. Ou seja, eu tenho, né, possibilidades de implementar essas medidas no sentido de diminuir as falhas da minha casa. Tá? Então, medidas de segurança são para, principalmente, diminuir ou eliminar as minhas vulnerabilidades. Esse conceito está dentro daquele material que eu postei para vocês no ambiente, né? Conceitos fundamentais de segurança da informação, na página 35. Tá? Bom, a segunda parte da questão pede para dar 2 exemplos de medidas de segurança. Bom, aqui a gente poderia citar vários N exemplos. Eu coloquei alguns aqui que vocês poderiam ter citado e que principalmente estão dentro daquele material que foi disponibilizado para vocês. Então, por exemplo, dentro da área de segurança da informação, dentro da área da computação, nós podemos citar como exemplos os firewall, né? Que no tópico atual vocês estão vendo o conceito do que é um firewall, que é um sistema para proteger a nossa rede, né? Os antivírus, cópias de segurança, conhecidos como backup, né? Que podem ser utilizados para fazer uma cópia de segurança dos nossos arquivos. Tá? Isso, na verdade, é uma medida de segurança. A própria política de segurança, né, que na verdade é um processo que se implementa dentro de uma empresa, também pode ser considerado medida de segurança. Treinamento para os nossos usuários. Né? Por exemplo, se eu ensino o meu usuário a lidar com um determinado sistema, ou se eu ensino o meu usuário a lidar com um determinado risco, né, esse treinamento que eu estou dando para ele não deixa de ser uma medida de segurança. Porque assim, se ele aprender a utilizar corretamente os meus sistemas, ele vai evitar causar, né, alguns danos ou realizar alguma operação errada com o meu sistema. Por exemplo, na área de segurança física, né, os extintores de incêndio. Se eu tiver um extintor de incêndio no meu prédio, eu posso evitar um incêndio que possa causar, por exemplo, danos aos meus computadores ou destruir os meus computadores. Então, o extintor de incêndio também não deixa de ser uma medida de segurança. A criptografia, que vocês vão estudar mais adiante,
né? Também é uma medida de segurança. Controles de acesso, por exemplo, se eu evitar com que uma pessoa estranha possa acessar uma determinada sala do meu prédio, se eu fizer um controle com crachás, né, com alguma senha, tudo isso também são medidas de segurança, né? E como acabei de citar, né, as senhas também são medidas de segurança que ajudam-nos a proteger, né, as informações que estão dentro dos computadores. Então, essas são algumas medidas de segurança que a gente pode citar, né, dentro de diversos contextos, para evitar, né, com que as minhas vulnerabilidades sejam maiores dentro do meu sistema. Bom, depois nós temos a questão 7. A questão 7 pede o seguinte: dê 3 exemplos de ativos de informação relacionados a hardware e 3 ativos relacionados a software. Bom, como a gente aqui está falando, né, sobre segurança na área de informática, né, nós temos então como principais ativos, né, obviamente, na área de hardware e na área de software, que são as duas coisas que fazem, né, os sistemas computacionais funcionarem. Tá? Então, primeiramente, para responder essa questão, vocês têm que, né, ter em mente o que é um ativo de informação, aquilo que está no conteúdo que foi passado para vocês. Obviamente, vocês têm que diferenciar o que é o hardware e o que é o software. Tá? Então, vamos lá. Alguns exemplos de ativos de informação que vocês poderiam ter citado com relação ao hardware. Primeiro, o próprio computador. Tá? O computador, né, a parte física do computador, o hardware do computador, ele é um ativo, né, porque é o computador que dá o suporte para todas as informações que são criadas, né, processadas e transmitidas, né, pelo sistema computacional. Por exemplo, disco rígido, que é onde fica guardado todas as informações, né? O switch, que é um equipamento de rede que possibilita com que as minhas informações possam trafegar por uma rede de computadores, né? Por exemplo, se eu comprometer um switch da minha rede, né, o que pode acontecer com as minhas informações? Ou seja, eu posso perder a disponibilidade das minhas informações, né? A minha rede não funciona. Aquilo que estava lá, se eu não me engano, na questão número 3, né? Em que os sócios da empresa não tiveram acesso às informações por problema na rede, né? Da mesma forma, o roteador, né? Por exemplo, o roteador, se ele para de funcionar, eu não consigo mais ter acesso à internet. Consequentemente, eu não consigo mais ter acesso às minhas informações. Tá? O próprio cabeamento da rede, né? Se alguém chegar lá e cortar o cabo de rede, né, a minha rede para de funcionar. Consequentemente, as minhas informações se tornam indisponíveis. O próprio no-break, né, se ele parar de funcionar, ele não fornece mais energia para os meus computadores. E assim por diante. Tá? Eu poderia citar aqui vários outros, né, tipos de hardware. Então, por exemplo, ativos de informação do tipo hardware são todos aqueles equipamentos físicos que me permitem, né, que as minhas informações possam trafegar e serem processadas corretamente dentro da minha empresa. Bom, e os ativos de software são todos aqueles programas que permitem com que o meu sistema computacional possa funcionar corretamente, né? Então, aqui nós podemos citar os sistemas operacionais, o Windows, o Linux, né? Os meus softwares que fazem o controle da minha empresa, né? Que são chamados de softwares de gestão, né? Aquele programa que eu utilizo lá para fazer a folha de pagamento, ou aquele programa que eu utilizo para fazer a minha planilha eletrônica, né? Esses programas também são ativos, né? O próprio antivírus que protege o meu computador, o sistema de firewall, né, que protege a minha rede, os programas anti-spam, né, que protegem o meu computador contra aquelas propagandas indesejadas, né, e assim por diante. Ou seja, ativos de informação do tipo software são todos aqueles programas de computador que tenham importância para o bom funcionamento e tratamento das informações. Né? Se eu utilizo um programinha lá para fazer, por exemplo, elaborar um projeto para construir uma cadeira, por exemplo. Vou fazer lá uma cadeira em 3D para poder fazer a fabricação dela. Esse programa não deixa de ser um ativo de software, né? Porque ele é importante para o desenvolvimento, né? É importante para a minha empresa. Ok?
Questão 8. Cite um exemplo de vulnerabilidade física, de hardware, de software e humana. Bom, essa questão é o seguinte, envolve, primeiramente, o conceito de vulnerabilidade. O que é vulnerabilidade? Então, a gente sabe que vulnerabilidades são aquelas falhas, que podem existir e que essas falhas podem fazer com que alguma pessoa, algum hacker ou algum vírus possa entrar no nosso sistema e causar um dano. Tá? Então, aqui pede para vocês citarem falhas físicas, falhas relacionadas ao hardware, falhas relacionadas ao software e falhas relacionadas ao humano. Então, um exemplo de cada um. Vamos lá. Falhas do tipo física que nós poderíamos citar. Por exemplo, sala dos servidores sem ar-condicionado. Por exemplo, os servidores hoje são equipamentos que ficam funcionando 24 horas por dia. Então, se a sala onde eles estiverem instalados não tiver um sistema de controle de temperatura adequado, esses equipamentos eles podem sobreaquecer e parar de funcionar. Tá? Então, isso seria uma falha do tipo física. A instalação elétrica e predial em más condições, um prédio antigo ou um prédio com uma instalação elétrica em más condições, isso também é uma falha, uma vulnerabilidade que pode causar, por exemplo, um curto-circuito, pode causar um dano aos equipamentos que estão instalados dentro daquele ambiente. A sala sem extintores de incêndio, se, por exemplo, um curto-circuito que começou por uma má conservação predial e eu não tiver um extintor de incêndio para apagar aquele curto-circuito, eu posso causar um incêndio numa empresa que pode fazer com que todas as informações sejam perdidas. Tá? Prédio sem monitoramento, eu não consigo, por exemplo, verificar se monitorar o meu prédio, se pessoas não autorizadas estão conseguindo acessar o meu prédio, ou se tem alguém tentando acessar o meu prédio sem autorização, Então, isso também pode ser considerado uma vulnerabilidade. Tá? Locais propícios a poeira e umidade. A gente sabe hoje, vocês já estudaram nas disciplinas anteriores, que, por exemplo, o computador ele é muito sensível à poeira e é muito sensível à umidade. E essas ameaças elas podem causar danos ao computador que, consequentemente, podem causar perda de informações. Tá? Então, essas aqui são as principais, digamos assim, vulnerabilidades do tipo física. As vulnerabilidades do tipo hardware, nós podemos citar, por exemplo, falta de manutenção preventiva dos meus equipamentos, equipamentos velhos e defasados, por exemplo, computadores antigos que começam a apresentar um mau funcionamento, começam a dar problema, de repente um HD antigo que queima e eu perco todas as informações que estão ali dentro. Tá? Então é sempre importante eu manter os meus computadores o mais atualizado possível para evitar esse tipo de problema. Tá? Equipamentos subdimensionados, ou seja, computadores que não dão conta daquele trabalho que ele precisa fazer. Aí esses computadores eles começam a trancar, eles começam a ficar lentos, e isso acaba causando perda de informações. Tá? Então essas são algumas falhas, algumas vulnerabilidades do tipo hardware. E depois algumas falhas que podem ser citadas com relação ao software. Por exemplo, da mesma forma que os computadores antigos podem causar problema, programas antigos também podem causar problema. Vamos pegar, por exemplo, hoje o Windows 98. Tá? É um sistema operacional antigo, ele não tem mais suporte pela Microsoft e não existem mais atualizações de segurança. Se eu utilizo ainda na minha empresa um sistema operacional Windows 98, eu corro um risco muito grande de perder informações ou ter informações acessadas de forma indevida, porque ele é um programa antigo, é um programa que não tem mais suporte atualmente. Tá? Sistema sem controle de acesso. Por exemplo, um computador que não é protegido por senha, usuário e senha. Todo sistema tem que ter uma forma de controlar o acesso a ele, através de um usuário e de uma senha. Se eu tenho um sistema que não pede isso, qualquer pessoa pode chegar e acessar o meu sistema.
Senhas fáceis de serem adivinhadas. Esse é um dos principais problemas, né, que são enfrentados pela segurança da informação. Senhas do tipo 123, 12345, senhas, por exemplo, a palavra senha, né, ou o próprio nome do usuário, ou a data de nascimento do usuário, né, tudo isso são senhas que são fáceis de serem adivinhadas. Sistemas que não utilizam criptografia, principalmente sistemas que transmitem informações pela internet, né? Depois a gente vai ter uma aula só sobre criptografia e aí vocês vão poder conhecer um pouquinho melhor esse conceito. Tá? Então, essas são algumas vulnerabilidades do tipo software. E vulnerabilidades do tipo humana, principalmente, né, usuários sem treinamento. Tá? Se eu coloco um usuário, uma pessoa para trabalhar na minha empresa e eu não der treinamento para essa pessoa, eu corro um risco muito grande dela fazer alguma coisa errada, né, e causar algum dano para a minha empresa. Usuário insatisfeito. Tá? Aquele funcionário, por exemplo, que está trabalhando insatisfeito dentro da empresa, ele pode ser um risco para a empresa. Por quê? Porque ele pode roubar informações, ele pode destruir informações, ele pode vender informações para outras empresas. Tá? Então, o usuário insatisfeito acaba sendo uma falha, acaba sendo uma vulnerabilidade dentro da minha empresa. Outra coisa, apenas uma única pessoa capaz de realizar uma determinada tarefa. Por exemplo, se eu tenho um técnico de informática na minha empresa e somente ele sabe fazer alguma coisa, e se esse cara for embora da minha empresa, ou se esse cara morrer, né? Qual é a outra pessoa que pode substituir ela? Então é importante que dentro das empresas sempre existam mais de uma pessoa com condições de executar uma determinada tarefa. Né? Porque se uma pessoa sair ou se uma pessoa morrer, a outra pode assumir o lugar dela. Tá? Então, são alguns exemplos aí de falhas ou de vulnerabilidades, né, que a gente pode citar dentro desses escopos, né, o físico, o de hardware, o de software e o humano.